como eu já te conheço há algum tempo, que eu posso falar... Meu Deus do céu, vem, corta! Vai começar o Empório da Resenha com Marciran Silva. Nossa convidada de hoje, ela tem experiência em temas como a síndrome alcoólica fetal, transtornos e desenvolvimento de comportamento, o que se alinha perfeitamente com as questões da neurodiversidade, tá? Além de atender seu consultório próprio, ela também já foi diretora-geral da maternidade Herculano Pinheiro e atualmente é a diretora dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Maternidade Carmela Dutra, que é uma unidade do Rio de Janeiro que mais recebe seres humanos aqui dessa cidade. E, nossa, como nasce gente naquela maternidade. Muito obrigado e muito boa tarde, doutora Andréia Fernandes. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, como a neurodivergência. Ah, perfeito. Eu estava aqui lembrando a alguns ouvintes, ainda há pouco, porque a gente escuta muito falar hoje em dia sobre a questão das famílias atípicas, né? Mãe atípica, pai atípico, enfim, a gente vem dando mais atenção a esse tipo de condição, né? E é um tema que foi muito pedido aqui, né, nós conversarmos. Acho que ninguém melhor do que a senhora para poder nos esclarecer aqui alguns pontos. Também, assim, uma coisa é você perceber que isso existe, outra coisa é saber lidar com isso, tanto no nível clínico como também no comportamento em casa, que acho que conta muito, né? Então, a gente precisa entender, a puxar assim a ponta da corda. Então, eu diria o seguinte, o que exatamente significa o termo neurodiversidade? O que seria um neurodivergente? Neurodivergente é um conceito, né, ligado aos pacientes, às crianças e adultos que apresentam alguns distúrbios do neurodesenvolvimento. Uhum. Então, é a classificação, né, de transtorno do espectro alcoólico fetal, do autismo, do TDAH, né, e do transtorno opositor desafiador, entre outros, né? Podem ser distúrbios simplesmente, às vezes, por fala, como uma dislalia, que é aquela troca, né, de letrinha, como o Cebolinha fala. Então, tem vários pontos aí, né, e cada criança, cada adulto tem a sua peculiaridade. Perfeito. Toda diferença neurológica pode ser considerada um neurodivergente? Toda diferença neurológica, creio que não, porque tem algumas neuropatias, né, tem algumas, por exemplo... não sei como é o conceito, aí realmente essa pergunta é pergunta de universidade. Uhum. Eu não sei se são classificadas as doenças, as patologias, certo, como, por exemplo, demência, né, o mal de Parkinson. Eu creio que eles não entram nessa classificação de neurodiversidade. Em qual momento você percebeu que a ciência, a psicologia passou a se preocupar, a se dedicar um pouco mais a essa temática? Isso me parece, assim como leigo, uma coisa bem recente, né? Na verdade, a gente já vinha prestando atenção que muitas crianças eram, entre aspas, diferentes. Uhum. Né? Até você citou a maternidade Carmela Dutra, por exemplo, percebeu que nos últimos anos, os prematuros que nasciam, eles evoluem para autismo. Perfeito. Não todos, claro, mas muitos. Então, a gente percebe que isso foi aos poucos aumentando, e eu diria assim que da pandemia para cá, acho que foi muito mais falado, porque a gente teve a opção, né, de ter muitas coisas que foram apresentadas, lives, então acho que isso foi se tornando um pouco mais comum para as pessoas. A definição mãe atípica, pai atípico, né, é que eu diria que ainda tem menos tempo do que isso. Perfeito. Né? Porque as pessoas que não têm uma pessoa na família, né, que tenha algum distúrbio do neurodesenvolvimento, às vezes não conseguem entender. Uhum. Tá? Porque a pessoa atípica é aquela que não tem, no caso, o pai atípico, a mãe atípica. A atípica é aquela de alguém que tem contato, né, seja o filho, né, um irmão, né, que seja ligado a essas doenças do neurodesenvolvimento. E a típica é aquela criança considerada normal, aquele adulto normal que não aparenta ter nada. Essas questões de neurodiversidade, se tem influência
na genética ou ambiental, ou nos dois? Sim, você acertou. Tem a questão é nos dois, tá? No caso, por exemplo, do autismo, a gente sabe que o autismo, a grande maioria vem de uma questão genética. Porém, também existem outras causas que até às vezes não são conhecidas que causam autismo. Alguns alimentos, né? Por exemplo, tem algumas balas, né? Doces para crianças que causam transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Tá? Isso já está comprovado. São doces, inclusive, que tem na sua formulação petróleo. Então, assim, e agora a questão, como você falou, aí acaba sendo genética, né? Ou, no caso, por exemplo, do transtorno do espectro alcoólico fetal, é a única síndrome que ela é 100% evitável. Por quê? Se a paciente, a gestante, não ingerir álcool durante a gestação, não vai acontecer essa síndrome. Perfeito. Que, aliás, a meu ver, é a síndrome mais nova a ser falada por aqui, né? Eu estou falando nível Brasil, não posso dizer nível mundo. Sim. Mas a síndrome alcoólica fetal parece algo bem novo. Eu sempre escutei, quando a gente começa a navegar por esse universo, a gente escuta muito sobre TDAH, por exemplo, né? Sim. Teve até vou usar uma palavra que é incorreta, mas eu acho que me explica bem. Teve um momento de moda, né? Uma modinha de TDAH, que depois acabou virando um conceito de autismo, né? Mas síndrome alcoólica fetal é uma coisa que ainda está surgindo, porque as pessoas nem têm ainda muito discernimento do que significa e como evitá-la. Né? Sim. Por isso que a gente vem aos pouquinhos, né, tentando divulgar mais a nível de Brasil. Tá? Existem grupos de estudo. No dia 9 de setembro, tá? Foi comemorado mundialmente o dia, tá? Que é internacional de combate à síndrome alcoólica fetal. 9 de setembro. 9 de setembro. Tá? Eu já anotei aqui para uma informação boa. Pois é. E a síndrome alcoólica fetal, foi como eu disse, na verdade, ela é também, assim como o autismo, ela é um transtorno. Então, ela tem um transtorno do espectro alcoólico fetal. Perfeito. Existem 4 tipos, tá, de classificação, da classificação por esse transtorno. A primeira, né, você vai ter uma síndrome alcoólica fetal parcial. A pessoa vai ter características faciais, tá? Porém, ela não tem distúrbios neurológicos. Tá? Tem a outra que vai ter só os distúrbios neurológicos. E a terceira, a criança apresenta, que é o outro tipo, que são os defeitos congênitos. Tá? As doenças que são causadas aí, as alterações genéticas. Alterações cardíacas, alterações renais, tá? E a quarta, que é a síndrome alcoólica fetal, que é a pior delas. Por quê? Porque ela vem com as questões faciais e mais as questões neurológicas, podendo também ter alguma malformação. E é fácil de identificar o diagnóstico? Se no Brasil ainda está muito difícil para os profissionais identificarem, porque não existem profissionais treinados. Tá? Eu resolvi até entrar nesse assunto, começar a estudar, exatamente porque eu vi a dificuldade que é de você encontrar profissionais que saibam o que é síndrome alcoólica fetal e, pior, né, como tratar. Perfeito. Tá? Porque, por exemplo, você tem um paciente que tem TDAH, você vai, às vezes esse paciente, muitas vezes ele vai precisar de uma terapia com psicólogo por conta para diminuir a ansiedade. Aí você tem um paciente que tem TDAH, mas na verdade ele veio por conta da síndrome alcoólica fetal. Então você vai tratar a ansiedade dele, porém, além disso, você tem que se preocupar que quando chega na adolescência, essa criança, por ter sido gerada em algum momento no álcool, ela pode ter atração, né, por bebida alcoólica, ela pode fazer entrar nas drogas, né, e fazer delitos também. Então, muitos, às vezes, são presos, muitos matam, porque, na verdade, não foram tratados na infância.
Eu fico pensando, é claro, a posição que eu vou falar agora não é de médico, tá? É de observador. Que talvez, em alguma medida, fique um certo registro da mãe para com o filho, nessa questão, dessa tendência para o álcool, né? Não sei se comparando ao cigarro, por exemplo, que leva algum certo tempo para desintoxicar, né, quando a pessoa para, não sei se no caso do álcool também é a mesma coisa. Então, assim, eu percebo que os jovens estão bebendo muito, né? E, claro, beber durante a gestação é uma coisa que todos já sabem há muito tempo que isso é uma coisa prejudicial, mas tem aquelas pessoas que bebem demais e quando descobrem a gestação param de beber, por exemplo. Sim. Mas ainda assim já pode ter ali um dano que possa passar por mesmo tendo parado, né? Exatamente. É aí que é o pulo do gato. Porque como não existe a dose segura, e como todo ser humano, nenhum é igual, idêntico ao outro, cada pessoa vai reagir de um jeito com contato com aquele álcool. Eu tenho pacientes, por exemplo, no meu consultório, onde a mãe não sabia que estava grávida, só foi descobrir no último trimestre, e ela bebeu álcool ao tempo todo que ela pôde. Inclusive, no meio desse caminho, teve um carnaval que ela bebeu todos os dias. E aí, quando me chega a criança, quando eu olho para a criança, que eu identifico as características, né, faciais, eu vim pensando que eu ia encontrar uma criança com TDAH, com TOD, né, com toque, com tudo que poderia ser. E a criança não tem nada. A menina tem 9 anos, não tem dificuldade, tá, em ler, em escrever, em aprender, com a questão social, porque a grande questão que confunde o TEA, por exemplo, que é o que mais se fala hoje em dia, da síndrome alcoólico fetal, é porque eles começam iguais. Por exemplo, para a mãe, quando é que a mãe pode começar a sentir que tem algo diferente aí? Quando a criança chega aos 6 meses. A criança chega aos 6 meses, ela vai começar com a alimentação. E quando a criança não aceita a comida de jeito algum, não aceita nenhum alimento, ou a mãe percebe, por exemplo, que a criança não gosta de uma determinada textura, né, já tem que acender aí o sinalzinho amarelo, porque tem algo errado no caminho. Entendi. O que eu observo por aí, muitas vezes, você falou muito bem, essa questão do TEA, né? As pessoas normalmente qualificam como TEA. E essa questão da alimentação, existe um senso comum que as pessoas simplesmente montam como se fosse uma variável. Então, ela tem TEA e tem uma restrição alimentar. Isso, e acaba aí. Isso, né? Pois é. E fica por aí. E aí você vai vendo, né, que as outras patologias vão se entrelaçando. Tá? Então, por exemplo, há pouco tempo até, eu tive a oportunidade de conversar essa questão de TEA, TOD e TDAH. Tá? Os CAPSes, eles estão muito preocupados porque tem muita criança que está sendo diagnosticada como TEA e quando eles observam, né, não é TEA. E o que é o CAPS? O CAPS é um local da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que trata as crianças com neurodiversidades, onde tem no grupo, né, tem musicoterapeuta, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tá? E aí, nesse grupo, quando eles chegam lá e que eles fazem toda a avaliação, e às vezes, como foi o caso, por exemplo, da minha filha, que levou 1 ano, né? Minha filha ficou 1 ano num CAPS, porque todo mundo, menos eu, dizia que ela tinha autismo. Entendi. Então, eu falei, não, vamos lá, porque se tem um lugar que eu possa definir isso, nada melhor que o serviço público, que tem muito mais experiência, pega muito mais, né, contato com essas famílias. Por que achavam? Porque chegou um momento que até eu achei. Por quê? Ela demorou para falar, só foi falar com 2 anos. Ela tinha a dificuldade, né, da seletividade. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui são coisas comuns do autismo, por exemplo. Sim. Né? Que é a questão de andar na ponta do pé, ter dificuldade de relacionamento, ela prefere muitas vezes brincar sozinha do que com outras crianças. Só que foram vistos que agora que ela, conforme a criança vai crescendo, né, e vai se modificando, conseguiu-se realmente distinguir que não era, que era TDAH. Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta difícil, que é uma curiosidade mesmo. A gente percebe que tem muita semelhança e talvez uma confusão de diagnóstico aí, né, dentre as várias variáveis aí
de neurodiversidade. Uhum. Especificamente TEA, como é que eu posso... porque eu vejo também que tem semelhanças, né? A SAF com a TEA. Né? Como você mesmo passou por isso, né? Pessoalmente, né? No diagnóstico lá na CAPES. Mas quais são os principais pontos, as principais diferenças que dão um apontamento que não é TEA e que é SAF? Que é uma dica para as mães, né? a família também, né? Os pais começaram a observar que pode não ser TEA, pode ser SAF. Pode ser TDAH, pode ser TOD, né? Uhum. Então, o grande diferencial é saber se essa mãe fez uso de álcool. Aí você vai me perguntar, mas e se o pai fizer uso de álcool na hora da... Né? Você ia me perguntar. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Existem muitos estudos mundiais, mas nada que realmente comprove que isso acontece. Tá? Por enquanto... Não é conclusivo, hein? Não, nenhum, nada. Tá? Por enquanto, o que se sabe não existe dose segura. Você pode tomar 50 gramas de álcool, você pode tomar litros e vão ser pessoas diferentes. Tá? E aí, para você fazer essa diferenciação, é basicamente isso. Você tem que pensar se realmente fez uso de álcool. E aí tem que pensar que muitas pessoas só vão descobrir que estão grávidas por volta lá das 4, 6 semanas. Tá? E nesse período é exatamente onde tem a formação do cérebro. E aí, quando a pessoa faz uso de álcool nesse período, tá, acaba atingindo principalmente o lobo frontal. E acaba causando muitas alterações. Por exemplo, com a destruição do lobo frontal, ele é o que, por exemplo, determina a nossa impulsividade, que determina o que é certo e o que é errado. E essas crianças, quando nascem, muitas vezes você só vai perceber isso quando chega na fase de escola, de adolescente. Aí vamos dizer, não estou dizendo, né, que eu não tive próxima a essas crianças para eu saber direito, mas é o que a gente imagina que sejam aquelas crianças que chegam com arma e saem matando um monte de gente. Entendi. Aquela pessoa que às vezes está numa briga de trânsito, que um não entende por que o outro está brigando, porque assim, não teve nada demais, e aí acaba que mata. Por quê? Ou então, né? Por quê? Porque essa pessoa, muito provavelmente, ela não tem esse discernimento, e ela acaba fazendo de forma que nem percebe. E uns ficam parecendo também psicopatas, porque tem aqueles que falam com você normalmente do que fizeram, e que aí entram no grupo psicopata, que não é, mas as pessoas acham que são, porque eles, como eu falei, eles não têm discernimento do que eles estão falando. Entendi. Entendeu? Entendi. Existe até há pouco tempo, né, eu tive o prazer de conhecer um promotor do Ceará, que ele fez uma tese de doutorado falando, inclusive, se essas pessoas que têm SAF têm que ser, quando são presas, né, tem que ser julgadas iguais às pessoas que não têm SAF. E a resposta tem que ter diferença. Sim, também acho. Só que o problema... Acho que isso é comum, né? Sim. Só que o problema é que não se sabe, né? E não se sabe do SAF. Né? A nível, assim, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, né? Europa como um todo, né? Eles já estão mais avançados. Então, eles sabem que existe esse transtorno. Inclusive, aqui no Brasil, é considerado que a gente tem, né, 38 crianças com TEA que nascem por dia. Tá? Na Europa, já se fala, tá? Por exemplo, no caso da França, temos 6 crianças que nascem por SAF. Ok. Mas quando pega a Europa como um todo, eles consideram que tem mais SAF do que TEA. Entendi. Entendeu? Porque eles começam por conta dessas questões que são muito semelhantes. E por isso que às vezes não se fecha o diagnóstico. É por isso que fica... Aí vem a questão, ele é nível 1 de suporte, mas às vezes o nível 1 de suporte não é TEA. TEA normalmente é mais aquela criança que é não verbal, entendeu? Aí a gente percebe que é TEA. O SAF ainda é muito subnotificado. Totalmente subnotificado, tá? Inclusive, é uma questão que eu estou tentando notificar
mas eu estou com dificuldade, porque eu já conversei com as pessoas que lidam, né, com a epidemiologia, com as questões de notificação, e a dificuldade você vai notificar, classificar como tem a classificação no Brasil, que a SAF é deficiência intelectual. Muitos SAFs não têm deficiência intelectual. Então, assim, tem que se procurar hoje, com muito cuidado, como é que você vai fazer essa notificação. Tem uma confusão que eu sempre faço com essas questões, por exemplo, do comportamento, né? Porque tem hora que eu acho que tem um comportamento explosivo, né? Tipo assim, vão de 0 a 100 assim rápido, né? Uma impulsividade. Isso. Mas a confusão que eu Marcelo, faço, é que também já vi alguns casos em que parece que há um planejamento, há uma frieza, né? Como, por exemplo, nos casos de colégio, de bullying e tudo mais, né? Uma coisa é você fazer uma coisa impulsiva e culminar até em morte, um dano físico, né? Grave. Outra coisa é você ir para casa, né? Sim, se armar com qualquer coisa. Sim, com certeza. Porque aí já foi uma coisa programada, estudada de como vai fazer. Né? No caso, o TEA, as doenças em geral, né, neurológicas, elas cursam mais realmente com a impulsividade. Tá? É aquilo que faz na hora. Fez na hora e depois se arrepende ou não. Tá? Existe um fato real de uma mulher americana que ela foi condenada à prisão perpétua, tá? Porque quando ela tinha 15 anos, ela matou um homem porque ela foi vendida como prostituta por uma pessoa, e essa pessoa maltratou muito a menina, né, 15 anos. E ela simplesmente pegou a arma do próprio cara e matou. Ela não teve nem conversa, foi condenada à prisão perpétua. 15 anos depois, foram ver que tinha alguma coisa errada aí, né, vamos dizer assim, nessa sentença. E aí entra um neurologista com um advogado e concluem que, como ela tinha os pais que eram alcoólatras, ela foi gerada no álcool. A mãe bebeu álcool durante a gestação. Então, o que ela, na verdade, tem é síndrome alcoólico fetal. E aí, a pena que era, né, para a vida toda, se tornou uma pena onde ela agora está em liberdade condicional e termina essa pena dela em 2029. Perfeito. Doutora, para fazermos um registro muito claro e objetivo, tá? Eu sei que isso já foi falado em algum momento aqui nas nossas conversas, mas eu queria pontuar isso de forma bem específica para nossos ouvintes. Sim. Está tabulado isso, existe uma medida segura de consumo de álcool durante a gravidez? Não existe. É qualquer dose. Né? Não tem esse papo de aperitivo? Não. Eu falo... Um brinde? Exatamente. A pergunta que eu geralmente faço é isso. Que eu pergunto assim, você toma álcool? Não. Durante a gestação? Não, nem pensar. E aí eu faço a pergunta, mas você não brindou em algum momento? De repente, assim, aí eu falo, né, no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Namorados, né? Aí a pessoa se lembra, foi isso mesmo. Foi só um golinho. Foi só um golinho, mas esse golinho já fez a criança, por exemplo, ter, né, o SAF com o TDAH, onde a criança era incompreendida na família, porque era a única criança que tinha TDAH. Ninguém na família, nenhuma herança genética tinha TDAH. E a criança tem por conta disso, porque realmente apresenta as características faciais. É bom eu falar o seguinte, as crianças que apresentam mesmo, que são o SAF, né, que tem essas características, se o pediatra tiver um olhar treinado, tá, ele consegue perceber já em 2 meses de idade. E já começa a conseguir direcionar, né, e explicar as possíveis consequências disso, para a pessoa já ir se preparando. Tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem TEA, né, que está fazendo, por exemplo, terapia, não pode ter o mesmo tratamento, né, com cuidado com o psicólogo,
de que tem SAF. Já ciente que o SAF pode acarretar que essa criança seja um alcoólatra no futuro, então já tem que se trabalhar de forma diferente. Perfeito. Eu tenho um medo de que aqui no Brasil é demais, né? Incrível esse país, que essa questão, por exemplo, da neurodiversidade esteja muito focada no autismo e que isso vire uma indústria. Sim. Sabe? Vire uma indústria de soluções para o autismo, e aí acaba sendo mais conveniente classificar tudo como autismo, e é menos risco até para alguns médicos, né? Sempre tem profissionais de vários níveis, então é mais seguro para o CRM classificar como autista do que entrar em algo pouco difundido ainda, né? Não estou tão seguro. Sim. Então eu tenho esse medo. Por isso seria importante a gente ter algumas características que sejam assim fundamentadas. Olha, isso aqui, até da própria família, trazer a discussão com o médico. Olha, essa característica aqui é muito específica de SAF. Sim. Né? Eu já tive gêmeos, né, que infelizmente não estou mais acompanhando, gostaria muito de estar, que eu virei para os pais e falei assim: vocês perceberam, bebês prematuros, vocês perceberam que eles não parecem nem um pouquinho com vocês? E aí eles disseram: realmente, doutora, a gente fica pensando em por que eles têm essas fisionomias. E aí eu falei: porque eles têm a característica que geralmente, né, essa criança ela vai ter uma baixa implantação de orelha, ela vai ter uma alteração no nariz, vai ter alteração na boca. Eu não vou dizer aqui, como a gente está falando de forma leiga, eu não vou dizer as alterações, senão as pessoas vão andar na rua e vão começar: você tem SAF, você tem SAF. Eu estava passando isso pela minha cabeça já, sabe? Eu estava: meu Deus, eu devo ter SAF. Outro dia eu estava me olhando assim, me comparando com o Brad Pitt, assim: nossa, é tão diferente, né? Então assim, eu devo ter SAF, ele tá legal. Pois é, e com isso, assim, até essas crianças que eram univitelinas foi bem interessante, porque uma criança, eu percebi que ia ter TDAH, que ele era muito agitado, ele tinha 8 meses, né, quando eu conheci. E o outro tinha uma malformação cardíaca. Então, quer dizer, 2 crianças que até foi a causa da prematuridade, né, e que levaram a 2 diagnósticos diferentes. E eu digo mais: por que a equipe multidisciplinar no Brasil não pensa muito nisso? 1% só de notificação é o que acontece no Brasil. Tá? Eu posso te falar posso te falar que de um ano para cá, até eu tô ficando feliz, porque estão começando a ter artigos brasileiros, está começando a se falar, está começando a se enxergar. Porque lá em 2020, eu sabia que isso ia acontecer, de ter muitas crianças, porque todo mundo ficou dentro de casa. Então, quantas e quantas mulheres não engravidaram e no dia anterior estavam tomando aí uma taça de vinho, né? Então, é uma situação que era de se esperar. Então, eu já vinha observando isso. Por exemplo, na fase que é primordial, que é na alfabetização, né? Que a criança está aprendendo igual ao outro. E às vezes nem percebe que aquela criança está com aquela dificuldade. Porque a criança é uma criança que é muito inteligente. Que tem uma coisa muito característica que eu vejo, né, tanto no TEA, né, como nas outras patologias, né, é aquela questão do hiperfoco e dessas crianças serem inteligentes para alguma coisa, né? Então, por exemplo, até às vezes são confundidas com altas habilidades e não são. Porque para ter alta habilidade, a criança tem que ter um QI de 180, pelo menos, né? QI médio, né, da nossa população, até a última vez, né, que foi classificado, era de 80. Tá baixando. Não, está aumentando. Já é considerado que está aumentando esse QI. Mas, assim... Eu tinha lido em algum artigo que, pela primeira vez, né, a geração atual está com QI abaixo da geração anterior. Não, as crianças que vêm agora, até as avós até dizem assim: nossa, nascem agora até de olho aberto, já fazem tudo, já. E realmente, a gente que percebe que as crianças são mais atentas, né? E se desenvolvem mais rápido. Eu lembro que tinha uma expectativa na família, né? Não sei quantos dias até abrir os olhos, pois né? é. Então, assim, isso é interessante da gente ver o desenvolvimento. É claro que eu vou dizer que as redes sociais, elas são muito ruins para as crianças, sim. Mas também, se souber
lidar com isso, elas acabam sendo muito, muito também instrutivas. O que tem é que o profissional tem que... A família tem que estar ao lado daquela criança no momento em que ela está assistindo aí, né, ou jogando, né? Que também tem os joguinhos. Né? Eu digo que a tecnologia, incluindo as redes sociais, tudo é ferramenta, é só você direcionar para o lugar certo, né? Exatamente. Ajustar as velas para a direção correta. Olha, eu tenho uma pergunta aqui daquelas chatas da beça, daquela de universitário que quer sacanear o professor, sabe? Sim. Então, assim, a gente escuta muito de que é senso comum que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Exato. Né? Para qualquer patologia, inclusive. Sim, né? sim. Mas aí também, nesse caso da neurodiversidade, há muita confusão. Né? Há muita confusão de diagnóstico. Daí, eu posso dizer que existe uma faixa melhor de avaliação, que, por exemplo, muito cedo pode se confundir. Então, de repente, a partir de X idade, né, já existe essa faixa, esse parâmetro. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz porque se você consegue fazer o diagnóstico dessas crianças, pelo menos até 3 anos de idade, tá? Como o cérebro ele tem a capacidade de se expandir, de aprender coisas novas, então você vai conseguir trazer habilidades para essa criança que, se for descoberto com 6, com 9 anos, não vai conseguir mais vamos dizer assim, esse mesmo benefício, né? Então, assim, e como eu falei, na verdade, como o primeiro médico, né, é o pediatra tem que ser atento. Por exemplo, uma criança que com 8 meses, por exemplo, tá? Eu não preciso esperar a mãe me dizer que às vezes aquela criança não está olhando, você chama e ela não responde. Enquanto eu estou começando a conversar com a mãe, eu já estou testando a criança para ver se a criança está prestando atenção em mim. Entendi. E aí eu já começo ali a maldar se tem alguma coisa ou não. E aí eu sinalizo, olha, vamos ficar atentos. E o que começa você a classificar realmente é com 2 anos. Porque aí vai saindo o joio do trigo. Porque, por exemplo, com 2 anos você pode fazer já um exame auditivo adequado. Então você já vai saber se às vezes aquele atraso de fala é porque a criança ouve pouco ou não ouve. Tá? Ou se aquele atraso de fala é por conta de uma patologia. Como, né, no caso não a surdez, mas sim, né, o TEA, o SAF. Então você começa a diferenciar. Tá? Inclusive, já que eu falei agora no SAF novamente, o SAF, a partir dos 6 anos, já se começa a ficar difícil de você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque nós mudamos as nossas feições. E a partir dos 6 anos, essa alteração dificulta de você identificar, tá, o que é SAF e o que não é SAF. Até nas minhas aulas, quando eu falo sobre o assunto, eu tenho um slide onde eu mostro o mesmo paciente, quando criança e quando adulto. E aí você percebe, né, a grande diferença que acontece. Sim. Olha, neste caso, eu acho que os meninos estão mais prejudicados. Que eu percebo que os meninos mudam mais a feição do que as meninas, né? Mas olha, eu vou te dizer que nesse caso não, porque as meninas são menos diagnosticadas corretamente, porque ainda se existe aquela história de que o menino ele é assim mesmo, né? Então, né, a menina, ela é quietinha, ela tem que ficar quietinha, então ela não tem nada. Né? O menino tá quietinho, tem alguma coisa errada. Ué, por que ele tá quieto? Por que ele não vai lá, um adolescente, por que ele não vai lá, né, tentar um crush e tal? Ou seja, e a menina não. Então acaba que várias diferenças ainda fazem com que as meninas sejam menos diagnosticadas. Não é só a criança que tem que ser tratada, os familiares também. Porque existem terapias, inclusive, que você recebe treinamentos para você poder identificar e você poder estimular essa criança adequadamente. Perfeito. Eu perguntei isso justamente pela sua explicação, né, de que às vezes as meninas são diagnosticadas de forma errada, né? Justamente por um conceito de comportamental, um conceito cultural, na verdade. É cultural. Né, de que as meninas são mais recatadas e tudo mais. Então, uma menina recatada, está dentro do padrão que a gente espera culturalmente. Isso. O menino recatado tem algum problema, né? Exato. Foi esse meu entendimento. Então, assim, tudo bem, mas
no dia a dia, na prática, né? Acho que tem coisas fora da clínica em que a família pode estar fazendo. A gente até pincelou um pouquinho sobre redes sociais, como direcionar isso. Exatamente. Né? No caso das redes sociais mesmo. Existem vídeos educativos, né? Existem até youtubers, por incrível que pareça, que são construtivos. Tá? Eu não vou citar nome aqui, mas tem nacionais e internacionais, em que eles conseguem ensinar as cores, a falar inglês, a uma alimentação adequada, tá? Sem corantes e sem, né, os fast foods. E com isso você vai desenvolvendo aquela criança. É muito importante também você ter música em casa, tá? Porque a música faz muita diferença para essas crianças. Eu sou suspeito de falar que, na minha opinião, foi a melhor invenção do homem, é a música. Né? É sensacional. Uma experiência, dividi aqui uma experiência pessoal, eu sempre deixei claro para minha filha o que ela tinha. Porque eu acho assim, o médico sabe, a família sabe, e o paciente sabe quem você é, né? Sabe qual é a tua condição. Claro. Né? Então, eu sempre deixei isso claro para minha filha, que é autista, como a senhora também já sabe. E eu explico para ela o seguinte, está tudo bem. Ela tem todo o potencial de fazer o que todo mundo faz, sendo que no tempo dela, no ritmo dela, né? E não é uma competição isso. Exato. Ela só precisa assim, entender e saber viver dessa forma. Acontece que agora, já com 21, recentemente teve uma situação mais engraçadinha. Ela conseguiu uma vaga de emprego na Fundação Getúlio Vargas, eu quero mandar aqui, deixar os créditos no agradecimento, tá? Uma vaga PCD. E aí ela veio com uma pergunta embaraçosa. Ela falou assim, pai, eu sou deficiente, porque a vaga é PCD, pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu tive que explicar para ela que é um termo que, na minha opinião, é inadequado, né? Chamar de deficiente, mas que ela tinha uma condição diferente da maioria das pessoas. Né? Desculpa te interromper, mas o PCD já está sendo mudado esse conceito. Perfeito. Tá? Nesse momento que está sendo programado é colocar pessoas, tá? Como é que fala? PNE, pessoas com necessidades especiais, tá? Porque a necessidade especial nem sempre é deficiente. Tá? Uma coisa, um termo que eu achei super interessante, que eu aprendi lá no Fundação Catalunha, eles chamam de... aqui a gente retira, né? Só tem uma deficiência, ou precisa de uma condição especial, né? Lá eles chamam de discapacidade. As pessoas com discapacidade. Sim. Eu achei bem interessante esse termo. Sim. Porque é mais fácil até para o próprio paciente se aceitar e se achar incluído na sociedade, né? Não é uma coisa à parte. Essa questão da inclusão é muito importante e muitas pessoas têm dificuldades. Inclusive, cabe aqui comentar que essa questão do PCD, muitas vezes, eu já passei por situações que você vê que a pessoa é PCD, só que aparentemente não é. Né? E às vezes ela não está, né, com o colar do autista ou com o colar, né, de outras patologias, que é o colar do girassol, verde com girassol, e acabam sendo discriminadas ou até maltratadas porque a pessoa não tem a sensibilidade de pensar que aquela pessoa pode ter alguma alteração. Eu vejo que, inclusive, algumas etapas já foram cumpridas, como, por exemplo, a identificação especial, né? Eu achei de mau gosto, porque, assim, é difícil a identificação, não é tão clara, sabe? Tem uma pontinha no finalzinho, no verso, que você, tá, esse símbolo aqui eu sei, né? Mas não é, assim, de forma clara, objetiva. E esse meio tempo, já pode fazer muita diferença na vida Com certeza. Né? Agora, tem indícios de que é mais comum, e vou puxar também um pouquinho pro TOD, tá? Se o SAF e o TOD tem tendências mais para meninas, mais para meninos, existe esse diferencial? Não, assim, pro SAF tem como, porque, como eu falei, é a única síndrome que é 100% evitável. Então, vai dar sorte do bebê que está dentro da barriga da mãe. É importante dizer também, salientar mais uma vez, que é 100% evitável, mas uma vez que tem, não tem cura. Exatamente, é incurável. Tem que ter tratamento e muitas vezes precisa de terapia ocupacional, assim como as outras doenças também precisa. É psicólogo, é fono,
Tá? Então, é uma equipe multidisciplinar que precisa ser treinada. Porque hoje, eu diria que a nível, talvez a nível de Brasil, eu posso dizer que tem que procurar, peneirar muito para achar alguém que saiba tratar realmente um SAF. Tá? É muito novinho aqui no Brasil essa discussão, né? A gente tem... E tem uma outra coisa também. A síndrome alcoólico fetal, as pessoas acabam associando muito que são crianças por adoção. E não é verdade. A maioria da população não é por adoção. E se essas pessoas fizeram uso de álcool, as crianças também têm. Mas eu acho que é por causa de um senso cultural mesmo, né? Taxam como. As crianças, claro que a gente sabe que as crianças por adoção, elas sempre têm, sempre não, mas a grande maioria tem contato, né? A mãe vai ter contato com álcool, com outras drogas. Né? Sim. Só que a gente sabe que, apesar do álcool ele não ser uma droga ilícita, ele é a pior, a que mais traz estrago para a pessoa. E é o que mais se usa no mundo. Eu acho uma coisa que é muito confusa, não sei se a gente consegue pegar uma dica bem específica, nesse diagnóstico, TOD, TDAH e autismo, né? Eu acho que é tudo muito próximo ali. Sim. Mas tem alguma coisa que a gente possa identificar, tipo assim, olha, isso aqui está mais ligado a essa característica. Sim. Por exemplo, nas questões da feição, né? Tem muito a ver com o SAF. Sim. E no caso do TOD, no caso do autismo, como é que a gente pode, assim, ser mais tendencioso a dizer que é o diagnóstico? Pois é, o TOD ele é o transtorno opositor desafiador. Então, é aquela criança que não respeita a autoridade. Quando cresce assim, entendi. Então, é aquela criança que ela vai ser sempre contrária. Sim. Um adulto, como é que se identifica que tem um TOD? O adulto, ele normalmente, ele não para no emprego. Por quê? Porque ele chega, o patrão dele fala, olha, você vai ter que fazer desse jeito. Aí ele vira pro chefe, não, eu não vou fazer desse jeito, porque desse jeito não vai dar certo. Tem dificuldade de seguir normas, né? Exatamente. Isso pra mim já deu uma grande luz. Por exemplo, eu falei da minha filha que a minha filha é metódica. É autista, é metódica. Então se é metódica, não é TOD. Não, mas pode ser também. Nossa! Eu falo que eles são... porque é aquilo, tem a impulsividade. É claro que quando você fala em metódico, você vai pensar em quê? Vai pensar em TEA, você vai pensar no transtorno, no obsessivo-compulsivo, né? Que eu sempre dou o exemplo do Roberto Carlos, né? Que é aquele que não passa embaixo de escada, todo mundo tem que estar de azul. Né? E ele é metódico. Muito metódico por conta disso, tá? O botafoguense é supersticioso, né? Então também deve ser um pouquinho. Pois é. A gente é cheio de mania, né? Assim, tem alguma idade específica que costuma aparecer com mais frequência, no caso do TOD? O TOD, na verdade, assim, se você tiver um olhar, a família tiver um olhar, tá? Ela vai chegar para você no consultório dizendo que aquela criança é mal criada, é aquela criança que não respeita ninguém, que ninguém consegue controlar, que é difícil de lidar. Né? E aí os antigos dizem o quê? Dá uma boa chinelada que isso resolve. Doutor Correia? Não resolve, porque aí a criança fica mais agressiva e vai tentar te enfrentar. É muito pior. Tá? Então, acho que assim, o TOD, essa é uma grande possibilidade já da família. Em relação a estudos, eles ainda acreditam que você só consegue definir mesmo um TOD com 6 anos. Tá? Que você fecha o diagnóstico de TOD com 6 anos. Tá? Mas eu creio que isso também, né, com a evolução, a gente vai perceber que não necessita desse tempo todo, porque as crianças já dão muito mais manifestações que mostram que é TOD. Olha, vou ser muito sincero, eu sou muito solidário também com os médicos, que eu acompanhei, percebi isso lá na CAPES, sabe? É muito comum existir uma demora para fechar o diagnóstico, porque tudo pode ser, né? Tudo é muito variável. Eu acredito também que com o desenvolvimento do paciente, tanto com idade e também com relação à resposta do tratamento, você começa a mudar essa sinalização, né? Começa a mudar o percurso, né? Tá? Uma coisa que é bem interessante, vou pegar um gancho da sua fala, que é como que a gente pode diferenciar de forma mais categórica a diferença de uma paciente com TOD e de simples rebeldia? Então,
Geralmente a criança, sim, tem aquela fase de rebeldia. Mas são as crianças, né, por volta de 2, fica ali entre 2 a 4 anos. E geralmente a rebeldia não ultrapassa muito mais do que 6 meses. A criança vai mudando de comportamento. Aham. E o TOD não muda de jeito algum. Só vai piorando, né? Você percebe que vai piorando. Né? Então, tem que ser do jeito que quer, tem que fazer daquele jeito. Tem toda uma, vamos dizer assim, às vezes tem um ritual que tem que ser cumprido daquela forma. Se não, igual o TEA, né? Que tem a questão de que se você sai um pouquinho fora daquele planejamento, tudo, né, fica alterado. Modificar tudo. Modifica. Pois é, aí vai ter aquele TEA que vai ficar nervoso e vai ter aquele TEA, desculpe o termo, que vai ficar histérico. Esse histérico tem que pensar que pode ter um TOD associado aí. Não dá pra gente banalizar e ir pro coloquial e Exato. simplesmente assim, né? Simplificar assim, embrulhando. Né? Tem alguma relação, o TOD, com algum trauma de infância? Uma pessoa que descobre isso. Eu acredito também, assim, na verdade, eu ia até te perguntar se há casos de neurodivergentes que só são diagnosticados como adultos. Sim. Mas eu percebi que sim, né? Tem até um caso da menina que foi presa, né? Isso. Então, assim, existe alguma possibilidade de ter referência a algum trauma de infância e isso startar? Para esses casos, não. Tá? Não, assim, quando você fala startar, deixa eu ver se eu compreendi o que você quer dizer. Que aquele trauma de infância foi o que causou, ou startar significa, você quer dizer, que ali apareceu. É isso que você está querendo? Isso. Aí sim, pode acontecer. Pode acontecer sim. De um determinado motivo, né? É como a gente fala muitas vezes com o adulto, surtou. Né? Então, esse surto, muitas vezes, sim, acaba apresentando aquelas dificuldades ali, e você consegue ver, às vezes, que tem que tomar cuidado enquanto adulto, porque entra logo na esquizofrenia, na demência, e você tem que ter esse leque também, mais uma vez, aberto aí para pensar. Isso é uma coisa que eu queria puxar a orelha de alguns ouvintes. Tem muita gente que está banalizando esse termo surtou, né? Sim. Algumas pessoas são egocêntricas, egoístas, ou simplesmente mal educadas e dizem que impulsivas. Surtei. Você não sabe o que é surtar. Exatamente. Você sair completamente, né, da sua percepção, da sua realidade. Então está sendo muito banalizado esse termo surtar, né? Uma coisa que me incomoda bastante. Sim. Porque as pessoas refletissem sobre isso, tá? Sim. Como é que os pais podem reagir diante de uma crise opositiva? Aquela pessoa aquela criança tem mais afinidade, ela tem que tentar levar essa criança para um local mais tranquilo, com calma. Tentar conversar com aquela criança. Não é fácil. A criança vai chutar, vai querer morder, vai querer bater, vai gritar, mas você, aos poucos, você vai conseguindo acalentar aquela criança, né? Ou um adulto mesmo, né? Você vai tentar acalentar, claro que é um pouco mais difícil você conseguir segurar, a criança é mais fácil, né? E aí, com aquela situação de calma, às vezes de uma música tranquila, né? Num ambiente mais silencioso, mais tranquilo, aí, aos poucos, ele vai voltando a si. Entendi. Vou contar uma experiência que tem a ver com gritar. Eu estava com a minha filha no meu apartamento, e aí, em dado momento, ela ficou super agitada e ela nitidamente queria provocar um conflito entre a gente. Certo. Ela queria, por exemplo, que eu batesse nela. Eu nunca bati na minha filha. Né? E ela ficava me desafiando, vai me bater, sei o que, sabe? E ela entrou nesse ritmo. Aí eu falei com ela o seguinte: olha, você quer gritar, não quer gritar? Né? E ela vociferando comigo, né? Eu moro perto da praia, eu falei o seguinte: ó, entra aqui no carro. Aí desci, né, levei ela até a beira da praia. Isso era noite, só tava gente na praia. Aí cheguei lá na beira do mar, falei assim: ó, aqui é o local de gritar. Né? Então olha pro marzão aí, vamos embora gritar. Aí ela ficou um pouco envergonhada, não quis gritar. Ela só não vai gritar, não. Então tudo bem, então eu vou gritar. Aí eu comecei a gritar ali na praia, igual um doido, né? Aquela coisa toda. E aí voltamos pra casa. E ela se acalmou, ela achou até engraçadinho, então se acalmou, ficou de boa. É isso aí. E aí eu percebi que, assim, anos depois, quando ela teve um único episódio depois, que ela quase entrou nessa vibe de querer briga, mas ela não chegou a entrar, porque ela mesma se corrigiu, né? E ela falou assim: pai, eu queria ir à praia. Eu vi que ela estava tensa. E aí a praia virou para ela uma válvula de escape. Toda vez que ela está tensa, ela quer ir à praia para sentir o vento no rosto, aquela coisa toda, se aliviar, né? E aí foi o único momento em que ela quase teve de novo, mas ela se autorregulou, né? E não teve nada, foi de boa. E ela nunca mais teve episódio de querer gritar, confrontar, nada disso. Então, você achou o caminho.
Né? Você achou o caminho que eu acabei de dizer. Você conseguiu encontrar um meio, né? Você foi criativo, que isso eu digo para todos os pais que têm crianças, principalmente as crianças com TEA, com TOD, né? TDAH é mais tranquilo, né? Em relação a isso. Mas você tem que ser muito criativo, porque às vezes, por isso que eu digo, não é uma receita de bolo. Aquilo que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Né? Então, assim, no caso, por exemplo, da minha filha, você fica lá o dia inteiro. Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Aí se você diz para ela assim, você não quer tomar banho? Tá bom. Então, eu vou correr, eu vou chegar primeiro, eu vou ganhar e vou tomar banho primeiro. Aí ela sai correndo. Então, assim, porque a questão do desafio, né? Que ela quer sempre vencer. Então, você tem que aprender a lidar. Mas isso assim, dá certo com a minha, mas pode ser que com a sua não daria certo quando era criança. Entendeu? Então, isso é muito individual. Por isso que a necessidade também de treinamento dos pais. Porque eles vão tendo saídas, né, e usar criatividades aí diversas. Mas eu acho que o principal é a falta de entendimento, né? Coitado, os pais não têm muito entendimento. E aí se apegam que está enraizado culturalmente, enfim, que é meio complicado. Tem o próprio meio que às vezes não aceita. Eu já ouvi mães dizendo uma coisa que eu achei muito interessante também, que é uma outra pegada também que eu sou contra. Eu vejo as pessoas, no caso do autismo, romantizando muito o autismo, né? Romantizando o autismo como uma coisa legal, bonitinha, são tão inteligentes, são tão amáveis e tal. Sim, são um monte de coisa assim, né? Mas o autismo é difícil, é uma barra. E no meu entendimento não existe nível leve de autismo, sabe? É complicado no seu dia a dia. Então acho que a gente precisa encarar as coisas de uma forma mais realista, sem ficar romantizando para ganhar likes, sabe? E tratar isso com mais seriedade. Esse é um conceito também. É outro puxão de orelha que eu tô todo abusado hoje, né? Tô reclamando com as pessoas que me ouvem. É isso. Olha, existe tratamento com medicação para todos os casos? Sim, existe. Né? As medicações também você vai adequar de acordo com o paciente. Né? Hoje usa-se muito um medicamento comercialmente falando, chama-se Atenta, que é um dos medicamentos utilizados que menos dá efeito colateral. E ele é um medicamento que ele ajuda na regulação daquele paciente. Mas você vai ter que identificar também qual é a questão do paciente. Por exemplo, o paciente tem dificuldade para dormir. Então, você vai ter que pegar e direcionar uma medicação para isso. Tá? A famosa Ritalina, né, que todo mundo fala, que foi a primeira medicação utilizada para TDAH, principalmente, porque ela acaba acontecendo o TDAH, que tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir se concentrar, né, sem ouvir os barulhos externos. A Ritalina, ela faz ele focar. Então, tem crianças, tá? Hoje menos, mas já vi muitas crianças que durante a escola, durante o período escolar, usam a Ritalina. Quando chega às férias, o próprio neurologista ou o psiquiatra diz, suspende. Tá? Até porque o efeito colateral da Ritalina, né, um deles, né, é exatamente emagrecer, porque perde o apetite. Perfeito. A criança fica sem apetite. Perfeito. Eu estava aqui, sabe, são muitas perguntas recebendo, e acho que eu queria também, estava louco para achar, não sabia onde estava. Nem pergunta por e-mail, por WhatsApp, enfim, um monte de coisa. Aqui diz o seguinte, ó, nosso ouvinte: doutora, como eu posso diferenciar o que faz parte do autismo do meu filho e o que é comportamento típico da idade? Então, foi aquilo que a gente já respondeu, que é uma questão de você perceber, por exemplo, aquela criança que se joga no shopping, né, que é a pirracenta, ela vai ser pirracenta durante 6 meses. Aquela criança que tem autismo, ela é capaz de fazer a mesma coisa muitas vezes e durante muitos anos. Então, você começa a perceber que, em algumas situações, inclusive aquele episódio vai se agravando. Né? Você vê que, no começo, vamos dizer assim, como você estava falando do grito, no começo grita, né, dentro de um quarto, de repente já quer gritar na escola, então vai aumentando. Né? Com mais pessoas, Com né? mais pessoas, é uma coisa que não acontece só dentro de casa. Tá? Mas cabe falar que tem algumas crianças que têm TOD,
e que tem TDAH e outras patologias mais, que elas só se alteram realmente dentro de casa. Tá? Aí pra fora, aí aquela história, não, mas que isso, é tão comportado. Deve ser que se sente mais seguro em casa. Contraditório com a mãe até às vezes. É cisma sua. Você que tá achando isso, ele é tão quietinho. Né? Então, eu vou até citar um exemplo pessoal, que a minha filha, quando eu já desconfiava que ela tinha TOD, e ela estava na fono, eu expliquei para a fono, falei, ela tem dificuldade de alimentação e tal, mas ela tem o TOD, se você mostrar uma colher para ela, ela chuta o prato, vai para o alto, vai para o lado. E aí a fono falou assim, não, isso é coisa sua, traz aqui, pode trazer a sopa, que eu vou dar a sopa para sua filha. Vai. Eu queria ter ido nesse dia, hein? Olha, foi sopa para todo lado. Não teve jeito. Não, ela falou, não me traga mais nada. Eu falei, tá bom. Olha, eu vou acelerar aqui com as perguntas de ouvintes, que nosso programa já está quase acabando, tá? Tá aqui, ó. Uma pergunta. Essa é da Márcia Fernanda de São Sebastião. São Sebastião? São Paulo. Olha só, São Paulo. Ó, o que eu posso fazer em casa, no dia a dia, para estimular a comunicação e a autonomia do meu filho, mesmo fora das terapias? Então, sempre, por exemplo, dançar com essa criança, tentar dançar, tentar ouvir música, tentar, se a criança já está numa fase um pouco mais avançada de compreensão e a criança está tentando falar, você não pega e não vai atender exatamente tipo, ela quer água, você já vai dar um copo de água na mão. Não, você vai estimular aquela criança a falar água. Perfeito. Se ela falar já está ótimo, você dá aquilo para ela. Então, é uma das... E fazer atividades, né? Fazer atividades físicas também, porque tem crianças que acabam tendo uma dificuldade de neurodesenvolvimento, às vezes mesmo de sentar, de andar, de correr, né? São crianças que às vezes demoram mais até para andar. Entendi. Tem uma pessoa com a minha filha que ela tem uma dificuldade na comunicação. Ela diz que ela se sente insegura, que ela acha que vai falar alguma besteira e tudo mais. Então ela tem pressa para falar e raciocina mais rápido do que a fala, se embola toda para falar, né? E aí o que eu faço com ela? Eu percebi, por exemplo, ela fica muito mais tempo comigo do que com a mãe e demais parentes. Então as pessoas que não têm até boa vontade, mas não sabem lidar, fazem exatamente isso. Abreviam o que ela quer, né? Entendem o que ela quer, sabe? E eu não faço isso. Eu deixo ela falar, deixo ela se enrolar um pouquinho e digo para ela assim, filha, controla a palavra, controla, né? Eu tentei de várias formas diferentes, eu comecei falando sobre a respiração, a respira é melhor, tal, isso não funcionou muito, eu mudei para o controle. Controla o que você vai dizer, ela passou a controlar e falar direitinho, né? Quando ela me manda mensagem, por exemplo, no WhatsApp, eu propositalmente costumo trocar mensagens de áudio para forçar ela a falar em vez de escrever. Certo. Mas tem uma coisa engraçadinha. Todas as mensagens dela, todas, 100%, doutora, começam com ô pai, né? Que ela se preparando para falar, ô pai, aí começa a falar, no meio do caminho ela se embola, ai, desculpa, peraí, fala de novo, aí fecha aquele áudio, começa de novo uma outra fala, né? Tem uma coisa bem engraçada. Na verdade, pelo que eu vejo, ela puxou uma coisa a você. Como eu já te conheço há algum tempo, que eu posso falar... Meu Deus do céu, vem corta! Como você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente pode dizer que você tem hiperatividade. Provavelmente você tem TDAH. E aí você levou isso para ela. A culpa é minha. Porque o TDAH, ele tende a ter um pensamento muito acelerado. Então, ele se atropela. Ele atropela as pessoas. E aí acaba, muitas vezes, quando vai escrever, engole palavras, engole letras, tá? E se torna difícil de compreender. Assim, eu sou obrigado a concordar, tá? Que ela foi muito assertiva, muito assertiva. Então, assim, eu reconheço nela a mesma dificuldade que eu tenho para a comunicação, né? Apesar de hoje me comunicar muito bem, mas é um exercício, né? É um treino. Exatamente. Porque por naturalidade, eu tenho a mesma questão que ela tem. Atropelo as palavras, está pensando muito rápido. A escrita, então, meu Deus, eu falo que até hoje não aprendi a escrever, eu escrevo muito mal. Eu costumo brincar, e agora, segundo o médico, ela vai ficar um pouco chateada comigo,
pessoal fala assim, nossa, tua letra aí é horrorosa, assim, cara, isso aqui é teste vocacional, né? Era pra ser médico. Isso aí. Mas é isso mesmo, o médico escreve muito mal mesmo, a letra é horrível. Pois é. Ó, tem um desabafo aqui, ó. Às vezes fico insegura. Como saber se estou fazendo o suficiente ou se ele está evoluindo dentro do esperado para o perfil dele? Isso é uma questão assim que é difícil, né, de você conseguir. Tem momentos que você vai se sentir assim, né? É muito difícil. Mas a forma que essa pessoa tem de perceber é tendo uma outra pessoa de fora ajudando a ela a avaliar como está sendo o tratamento do filho dela. Então, se ela estiver, por exemplo, fazendo uma terapia com um psicólogo, o psicólogo ele pode ajudar a reconhecer. Ela está sempre bem próximo dos profissionais que estão lidando com o filho. Eu sei que hoje muita gente trabalha por conta dos convênios, os atendimentos são muito curtos, né, e por tempo muito curto, e às vezes acaba que o profissional não passa para a família o que está sendo desenvolvido ou o que ele já percebeu de melhoria naquela criança. É a hora que aquela mãe, aquele pai tem que chegar e pedir para fazer mesmo que perca uma sessão, mas que aquela sessão seja para conversar com aquele profissional para saber como está o seu filho. Perfeito, perfeito. Olha, aqui, pergunta muito cara de preocupação de mãe, né? A senhora acredita que o diagnóstico define o futuro da criança? Ou que ele pode mudar conforme as intervenções e o desenvolvimento? É exatamente isso. As intervenções vão mudar completamente o futuro, não só, né, de uma criança que tenha alguma patologia, de como com a gente mesmo, porque quanto mais oportunidades a gente tem, né, de sermos treinados, de sermos orientados, cuidados, a gente vai ter outras habilidades. Né? Então, sim, isso faz muita diferença. O meu primeiro paciente, né, que foi diagnosticado com TEA, eu comecei a perceber com 6 meses que ele tinha também uma alteração, até no caso dele era uma cabeça muito fora do padrão. E conforme foi, ele não falou e tudo. Só que a mãe não aceitava. Ainda mais porque não era nesse período agora. Foi há muitos anos atrás. Tá? E o que acabou acontecendo? A mãe só foi aceitar quando ele tinha 6 anos. E aí ele se tornou uma criança muito agressiva. Porque ele não tinha controle. Porque aquilo que poderia ter sido treinado menor, né, ele só foi começar a melhorar na fase de adolescência. Mas muito mais difícil, muito mais demorado. Então, esse, por exemplo, o prognóstico dele poderia ter sido muito melhor. Até para ele poder ter uma vida independente, para ele poder trabalhar. Perfeito. Entendeu? Eu já presenciei isso, tá? Já vi muita família negando a condição do filho. Hoje eu digo que tem menos, porque acontece até o contrário, tá? É difícil, assim, e constrangedor falar isso, mas é verdade, porque eu já ouvi dentro do meu consultório, tá? Você pega e você diz para a família, essa criança não tem TEA. Esse diagnóstico que foi dado foi insuficiente, ele não foi bem avaliado. E aí a fala da mãe deixa com TEA mesmo, porque assim ele tem muitas vantagens. Então, assim, prefere classificar o filho com autismo, né? E que às vezes não é um autismo. Então, vai chegar um momento que eu creio, tá? Que o governo vai acabar com isso. Porque agora o TDAH também tem algumas vantagens. A fibromialgia também tem algumas vantagens. Não, olha bolas, acaba com isso, bota vantagem igual para todo mundo. Bom, se bem que eu tenho aqui uma observação, tá? Eu estava percebendo que no caso do autismo, né? Não basta ser autista. Para o governo, você tem que ser autista e miserável. Porque, entendi. Porque a renda familiar, muitas das vezes, é pontuada no salário mínimo. E não é um salário mínimo, é um quarto do salário mínimo. A renda da família tem que ser um quarto do salário mínimo para poder ter algum direito. Entendi. Né? Então tem algumas questões, algumas vírgulas que não são divulgadas. Sim. Né? O governo não tem interesse em divulgar isso. Só tem interesse em dizer não sabia disso. Pois é. Então tem algumas condições financeiras. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum benefício. Eu tenho uma filha diagnosticada com um ponto em razão dos meus vencimentos. Né? Então,
É isso, tem esse tipo de coisa. Olha, o programa está quase se encerrando. Eu tenho uma última perguntinha. Que conselho você daria para quem acabou de ser diagnosticado? E neste caso, eu vou desmembrar em duas situações, tá? Para os pais que acabaram de receber o diagnóstico dos seus filhos e para aquela pessoa já adulta que acabou de ser diagnosticada. Qual seria o seu conselho? Ter paciência, tranquilidade, né? Se tiver que chorar, que chore lá bastante. Converse com uma pessoa próxima, né, que confie, para poder tentar compreender o que está acontecendo e ficar muito atento, porque muitos pais e muitos adultos acabam evoluindo às vezes para uma depressão porque não conseguem aceitar. E aí a situação fica muito pior. Tá? Então é importante aí dividir, não guardar sozinho essa informação para você. Receber, aceitar e entender é o melhor caminho, então, Exatamente. Né? Doutora, tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi perguntada aqui? Não, acho que assim, a gente falou de uma forma bem variada. Eu só acho que uma coisa que não foi falada, assim, que eu me lembrei, as pessoas às vezes ficam muito na dúvida qual profissional que vai procurar. Se no caso, se é o neuro ou se é o psiquiatra. Tá? Os dois tratam essas situações, tá? Mas o psiquiatra, muitas vezes, acaba sendo muito mais sensível a essas alterações do que o neurologista. Porque o neurologista, ele é muito para uma questão patológica de alguma alteração física, vamos por assim. Tá? E o psiquiatra já é todo mental. Então, ele acaba compreendendo e eu creio que seja um pouco mais sensível. Tá? Perfeito. Muito bem compreendido. Olha, o programa está acabando por aqui, mas como é que a gente faz para continuar essa conversa nas redes sociais? Você pode passar suas redes? Então, @pediatra Andréia Fernandes. Pediatra, A de pediatra e o A de Andréia Fernandes, tá? Tá ótimo. Aí vai conseguir ali, estejam à vontade para perguntar o que for necessário, esclarecer suas dúvidas, né? No que eu puder esclarecer, tá? Ótimo. Isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é super preenchida, né? Conseguiu um espacinho aqui para atender nosso convite. Quero de coração agradecer muito, tá? Tomara que a gente consiga marcar mais vezes, porque esse assunto é muito amplo, tem muita coisa, você tem muita autoridade para falar disso, porque você vive uma condição que conversa sobre esses temas na própria família e tem conhecimento técnico com muita profundidade para falar, né? Sim. Então, espero que a gente consiga, porque as dúvidas não param de chegar, continua chegando pergunta aqui, tá? Sim. Então, quero te agradecer profundamente, tá bom? Todas as segundas, das 10 às 13 horas. Ouça e participe do programa Empório da Resenha. Música, informação e um bate-papo descontraído. Sempre com um convidado interessante. Com o ator Marciran Silva. Aqui na sua Rádio Tropical FM RJ.